Fala pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre ossos do membro inferior e além disso nós vamos falar dos seus principais acidentes anatômicos. Então o estudo do membro inferior, ele começa pela cintura pélvica, mais comumente conhecida como bacia. E a cintura pélvica, ou símbolo do membro inferior, ele vai ser formado por um osso do quadril esquerdo, um osso do quadril direito, que são ossos do esqueleto apendicular, e o osso do sacro, que é o osso do esqueleto axial. Então, diferente da cintura escapular, que é formada somente por ossos do esqueleto apendicular superior, a cintura pélvica ela vai ser formada por dois ossos do esqueleto apendicular inferior, mais um osso do esqueleto axial. Esse osso do sacro a gente não vai comentar aqui nessa aula, porque ele já foi comentado lá na aula de coluna vertebral. Então, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre o osso do sacro, passa lá na aula de coluna vertebral, deixa um comentário, deixa a sua dúvida que eu tiro assim que possível, tá? E aí depois vocês voltam para terminar o estudo do membro inferior. Então, a cintura pélvica, que como eu já falei, ela é mais conhecida como o osso da bacia, a gente pode chamar também essa região de pelve. Então, essa região da pelve, a gente ainda pode dividir em duas partes. Então, a gente tem uma pelve chamada de pelve maior, ou pelve falsa, e tem uma pelve aqui que nós chamamos de pelve menor ou pelve verdadeira. Nessa pelve maior é onde nós encontramos uma parte dos órgãos abdominais inferiores. E já na pelve menor é onde nós encontramos comumente os órgãos do sistema reprodutor, masculino, feminino e partes dos órgãos do sistema urinário também. Então, quando a gente tem uma visão anterior dessa pelve, a gente pode perceber que essa pelve, ela parece uma tigela, né? Ela parece um cone. Isso daqui vai ser importante para na hora que a gente for estudar a parte muscular. Então, esse conhecimento e essa visão 3D de que a pelve, ela é um cone, vai ser importante para a gente entender como é que funciona os músculos dessa região. Então, aqui a gente consegue ver claramente a diferença da pelve maior, que é essa mais verde clara aqui, e a pelve menor, que é essa verde escura, onde estão alguns órgãos do sistema reprodutor masculino e alguns órgãos do sistema reprodutor feminino e o sistema urinário também, tá? Então, a gente tem vários tipos de pelve, sendo que a pelve mais encontrada no sexo masculino é a pelve do tipo androide, enquanto a pelve mais encontrada no sexo feminino é a pelve do tipo ginecoide. Então, se vocês repararem, a pelve menor na pelve feminina, ela é um pouco maior do que a masculina, né? Justamente pela questão da gestação, né? Então, para facilitar a passagem do bebê durante o parto normal, por exemplo, a pelve da mulher, obviamente, ela precisa ter uma adaptação melhor para isso. E embora as diferenças anatômicas entre as pelves masculina e feminina geralmente sejam claras, a pelve de qualquer pessoa pode ter alguma característica do sexo oposto, tá? Então isso não quer dizer que seja sempre assim, mas alguns homens podem variar, né, flutuar ali entre a andróide e a ginecoide, né? É difícil, mas isso a gente ainda pode encontrar, como o inverso também pode ser encontrado, ok? E os ossos do quadril, que são um dos ossos que vai formar essa pelve, ele é dividido em três partes. Então, lá na nossa juventude, esse osso ele é unido por essa cartilagem aqui trirradiada, que com o tempo ele vai se ossificando até formar um osso único, que é o osso do quadril que nós conhecemos. Então, esse osso do quadril, na verdade, ele tem dois terços superiores formando um osso, chamado de osso ilíaco, e vai ter um terço inferior, dividido ainda numa parte anterior e numa parte posterior. Então, nesse um terço inferior e anterior, nós temos o osso conhecido como osso do pubis. E no um terço inferior e posterior, nós temos o osso conhecido como osso do isquio, tá? Eu costumo fazer umas associações na minha aula que quando a gente coloca a mão na cintura, a gente está pegando no osso do ilho ou no ilíaco. O botão da nossa calça, geralmente, ele vai estar na altura do osso do pubis. E o osso do isquio é aquele osso onde a gente deveria estar sentado. Então, quando a gente coloca uma pessoa bem magrinha no colo, por exemplo, e essa pessoa fica andando para um lado e para o outro, aquela pontinha que a gente sente incomodar na nossa perna, é o osso do isquio, tá?
E assim como acontece lá na escápula no membro superior, esse osso do quadril também precisa ter uma cavidade. Lá na escápula, vocês estão lembrados que é a cavidade glenoide, a cavidade glenoidal, que é a qual vai se encaixar a cabeça do húmero. Então, aqui no quadril, nessa imagem lateral, a gente também encontra essa cavidade aqui, ó, que nós chamamos de acetábulo, que é onde vai encaixar a cabeça do fêmur. Mas reparem que no interior do acetábulo a gente tem uma área mais lisa, em forma de meia-lua, e uma área mais rugosa na parte central. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa parte que parece uma meia-lua, que nós chamamos de face semilunar por causa disso, é onde a cabeça do fêmur vai realmente se articular, vai deslizar. E aí ela é mais lisa justamente porque ela é recoberta por uma cartilagem articular. E a sua parte central, que nós chamamos de fossa do acetábulo, é onde nós temos um ligamento que vai ficar preso ali, que vai ajudar ainda a manter a cabeça femoral dentro desta cavidade, tá? Além disso, como essa face semilunar, ela não encosta, né, nas suas extremidades, né, uma meia-lua, nós temos ainda uma depressão entre essas pontas da face semilunar que nós chamamos de incisura do acetábulo. Então, aqui nós temos a incisura do acetábulo, a face semilunar e a fossa do acetábulo, tá? E no osso do ilho, é possível a gente visualizar, né, essa parte toda lateral aqui, ó, que nós chamamos de asa do ilho. Então, a parte lateral do osso ilíaco, ela vai ser toda chamada de asa do ilho. E a parte medial, né, que está parecendo uma fossa, que parece realmente uma bacia, é o que nós chamamos de fossa ilíaca. Então, na parte interna, né, e medial, nós vamos chamar de fossa ilíaca, e na parte lateral, nós vamos chamar de asa ilíaca, ou asa do ilho. Além disso, esse osso ilíaco tem uma região superior que parece uma crista de uma onda. E aí, essa região superior que parece uma crista, nós vamos chamar de crista ilíaca, que é essa que a gente consegue palpar facilmente aqui na região superior do osso ilíaco. E além disso, nós temos 4 espinhas na região do osso ilíaco, né? São 4 pequenas projeções que nós vamos chamar de espinhas ilíacas. Então, eu tenho uma espinha ilíaca aqui, na região anterior e superior, uma espinha ilíaca na região posterior e superior, e 2 na região inferior, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. E aí, essas espinhas que estão no osso ilíaco, nós vamos chamar de espinha ilíaca antero-superior, ou simplesmente EIAS. Para o pessoal da fisioterapia, as avaliações do osso do quadril, a gente vai precisar muito desses acidentes anatômicos como ponto de referência, tá? E lá ninguém vai ficar falando espinha ilíaca antero-superior. A gente vai falar EIAS ou EIAI, que é espinha ilíaca antero-inferior, ou espinha ilíaca póstero-superior, ou EIPI, que é espinha ilíaca póstero-inferior. Então, geralmente, a gente utiliza nas nossas avaliações a espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca póstero-superior, porque as duas inferiores a gente não consegue palpar no anatomia de superfície. Elas vão ser importantes por questões de inserções musculares, mas a gente não consegue palpá-las diretamente. A gente tem uma manhazinha aqui que a gente coloca 2 dedos abaixo da espinha ilíaca póstero-superior, e quando a gente coloca esses 2 dedos abaixo, geralmente a gente vai estar na região da espinha ilíaca póstero-inferior, tá? Então, durante a avaliação do quadril, as superiores a gente consegue palpar muito bem, mas as inferiores a gente não tem uma palpação muito bem direta, tá? Além disso, a gente tem uma face auricular, né, que na verdade a gente já chamou essa face auricular de face articular. Então, essa face auricular antigamente chamada assim, porque alguns autores diziam que isso daqui parecia a orelha de um cachorro, né, sei lá. Então, tem que ter muita criatividade para isso, mas de qualquer maneira esse nome ficou e muitas vezes as pessoas ainda chamam assim, mesmo sabendo que no nome da anatômica nova é face articular,
que é onde vai se encaixar o osso do sacro. Então, a face articular do ilho vai se articular com a face articular do osso do sacro. Assim como a sua tuberosidade, né, onde nós temos uma membrana interóssea. Então, passe lá na aula de articulação que a gente falou um pouco sobre isso. Então, a articulação sacroiliaca, ela tem um componente sinovial, é por isso que ela é mais lisa aqui, mas ela vai ter um componente fibroso aqui também, tá? Que é onde nós temos a tuberosidade ilíaca. E isso também vai se refletir lá no sacro, onde a gente vai ter uma face auricular no sacro e uma tuberosidade sacral também, ok? Então, aqui fica bem evidente as duas, ó. Face auricular ou face articular e a tuberosidade ilíaca. Além disso, nós encontramos um forame, né? Esse forame nós vamos chamar de forame obturado. De certa forma, ele acaba diminuindo um pouco o peso desse osso, né? Já que a gente não precisa de uma estrutura óssea aqui nessa região. Então, ele vai ser fechado por uma fáscia, vai ser fechado por músculos e perfurado muitas vezes por nervos ou vasos, tá? No osso do isquio, que já é essa parte aqui posterior e inferior, nós encontramos uma espinha. Se essa espinha no osso ilíaco é espinha ilíaca, automaticamente essa espinha no osso do isquio vai ser a espinha isquiática. E a partir da espinha isquiática para cima, eu encontro uma incisura e para baixo eu encontro outra incisura. Então, apesar dessa incisura estar no osso ilíaco, mas por manter uma relação com uma espinha isquiática, nós vamos chamar de incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. Elas vão ser importantes porque vão passar músculos aqui também. Então, quando a gente tem os ligamentos aqui, elas fecham formando dois forames, um forame isquiático maior e um forame isquiático menor, tá? E temos ainda uma tuberosidade que vai ser formada pela atração excessiva dos músculos posteriores da coxa, que nós chamamos de túber isquiático. Vocês podem ver ainda em alguns livros como tuberosidade isquiática, tá? Então, na hora que vocês lerem túber isquiático ou tuberosidade isquiática, é a mesma coisa. Então, aqui os músculos posteriores da nossa coxa, os 3 músculos que nós temos lá atrás, irão se inserir nessa tuberosidade, então nesse túber isquiático. Além disso, nós temos um ramo, né, do osso do isquio que vai em direção ao pubis. Então, aqui ó, dá para você ver uma areazinha aqui, que seria a área onde eles se uniram. Então, daqui para a região posterior vai ser o ramo do isquio e daqui para frente vai ser o ramo do pubis, né? Então, aqui a gente tem o ramo isquio-púbico, na hora que a gente fala dos dois de uma vez só. E na região do pubis, nós vamos ter um ramo do pubis superior e um ramo que eu acabei de falar, que seria o inferior, que junto com o do isquio vai formar o ramo isquio-púbico. Então, aqui o ramo inferior e o ramo superior do pubis. Além disso, tem uma face que vai se articular com outro osso do pubis, né? Com o osso do pubis contralateral, formando uma articulação que nós chamamos de sínfise. Então, se você não sabe ainda o que é uma sínfise, passa na aula de articulação, que está bem explicadinho lá também. E aí a gente vai ter a face sinfisial, justamente porque essa face, junto com a face contralateral, vai formar a articulação chamada de sínfise púbica. Então, a face sinfisial é toda essa região aqui, ó. E quando a gente sai do osso do quadril, a gente entra no osso do fêmur. E o osso do fêmur, assim como o osso do húmero, ele é um osso longo, né? Então, ele vai ter 2 extremidades, chamada de epífise proximal e a epífise distal, e uma parte central que nós chamamos de diáfise, tá? A epífise proximal do fêmur, assim como a epífise proximal do húmero, nós vamos encontrar uma estrutura mais arredondada, que nós chamamos de cabeça do fêmur. Depois ela vai afunilar como um pescoço, e a gente já sabe como é que a gente chama essa região, né? Então a gente vai chamar de colo do fêmur. E nós temos ainda 2 estruturas, 2 projeções, que lá no húmero nós chamamos de tubérculo, aqui no fêmur nós vamos chamar de trocânter. Então nós temos um trocânter maior e um trocânter menor.
Então, além dessa diferença de nome, de tubérculo no húmero e trocânter no fêmur, lá no húmero, o tubérculo menor, ele é anterior. Aqui no fêmur, o trocânter menor, ele vai ser posterior, tá? Não esqueçam isso, que fica fácil da gente identificar se o fêmur, ele é um fêmur direito ou um fêmur esquerdo, ok? Então, nós temos aqui em azul a cabeça do fêmur, em amarelo o colo do fêmur, em vermelho o trocânter maior e em verde o trocânter menor do fêmur. O trocânter maior é fácil de ser palpado. Se você colocar sua mão espalmada na região lateral do quadril e fizer uma rotação lateral e medial, você vai sentir o trocânter maior passando pela palma de sua mão, ok? E lá na cabeça do fêmur ainda tem uma pequena depressão que nós chamamos de fóvea da cabeça do fêmur. É aqui nessa pequena depressão que nós temos um ligamento. E esse ligamento é aquele que vai se inserir lá na fossa do acetábulo, tá? Então, da fossa do acetábulo sai um ligamento que vem para a fóvea da cabeça do fêmur. E esse ligamento nós chamamos de ligamento redondo do fêmur. Antigamente chamado assim e hoje chamado de somente ligamento da cabeça do fêmur, que é esse ligamento aqui, tá? Então, antigamente era chamado de ligamento redondo da cabeça do fêmur e hoje em dia ele é chamado somente de ligamento da cabeça do fêmur. E aí essa impressão deixa uma depressão na cabeça femoral que nós chamamos de fóvea da cabeça do fêmur. No colo do fêmur, como a gente já falou isso lá na aula de introdução ao estudo do sistema esquelético, que nós falamos das linhas, né, desses ossos, da parte esponjosa dos ossos longos, a gente viu que nesse colo femoral é uma área onde nós temos uma certa fragilidade e por isso está muito susceptível a lesões, a fraturas. Então aqui a gente consegue ver muito bem, ó, uma fratura com uma linhazinha aqui, ó, muito bem definida. É o que nós chamamos de fratura do colo do fêmur. Tá? Então, durante essa lesão, muitas vezes, ó, o aporte sanguíneo que é dado pela artéria circunflexa aqui femoral, principalmente a artéria circunflexa medial femoral, ela é rompida. E aí a cabeça do fêmur, ela deixa de receber a maior parte do aporte sanguíneo. E aí ela começa a morrer por falta de nutrição. É o que nós chamamos de necrose avascular da cabeça do fêmur. Né? Vou traduzir aqui, é a morte por falta de sangue da cabeça femoral. Infelizmente, quando isso acontece, principalmente se o paciente é um paciente idoso, e essas fraturas são muito comuns nesses pacientes devido à fragilidade do osso, e aí o paciente, infelizmente, vai ter que ser indicado para a substituição daquela região para a colocação de uma prótese. Então, essa prótese ela vai substituir o componente femoral e ela pode substituir também o componente acetabular. Né? Ou ela pode substituir um ou outro. Né? Então, a gente tem as próteses totais ou as próteses parciais. Aqui, por exemplo, é um caso de uma prótese total do quadril, né? Num desenho esquemático, e aqui no raio-x, que a gente já viu esse raio-x na aula de ossos também, tá? E ainda a gente consegue observar na epífise proximal do fêmur uma crista, né, uma área mais bem delineada entre os trocânteres, e aí é por isso que a gente vai chamar de crista intertrocantérica. Como eu visualizo muito bem o trocânter menor, eu sei que essa é uma visão posterior, e aqui eu só visualizo uma parte dele. Então, aqui a gente tem uma visão anterior. Então, na parte posterior, a gente tem uma verdadeira crista, ó, que é bem delineada entre os trocânteres, que nós chamamos de crista intertrocantérica. Lá na região anterior, eu não tenho uma crista muito bem definida, é como se fosse uma linha. E aí, na parte anterior, nós vamos chamar de linha intertrocantérica. Então, na parte anterior é a linha intertrocantérica e numa visão posterior é a crista intertrocantérica. Na parte posterior ainda, numa visão posterior ainda, é possível visualizar uma linha que desce do trocânter menor e uma linha que desce do trocânter maior. Essas linhas, elas estão ali, na verdade, por uma questão de tração muscular. Então, nós temos dois músculos que vão se inserir nessas regiões, que nós chamamos de
tuberosidade glútea, porque a gente tem um músculo do glúteo máximo inserido aqui, enquanto o outro músculo é um músculo um pouco mais fraco, que é o músculo dos adutores. Nós temos uma linha chamada de linha pectínea, porque o músculo que aqui se insere se chama músculo pectíneo. E aí vocês podem prestar atenção que do trocânter menor descendo, a gente tem a linha pectínea, do trocânter maior descendo, né, com uma área maior, a gente tem a tuberosidade glútea, e elas vão formar praticamente um Y aqui, ó, na diáfise posterior do fêmur. E essa linhazinha aqui atrás é o que nós chamamos de linha áspera. Então, nessa linha áspera, uma parte dos músculos adutores irão se inserir aqui também. Então, eles saem da linha áspera e vão em direção ao osso do púbis, assim como o pectíneo, tá? O glúteo máximo, ele vai sair dessa região e vai se inserir lá na asa do osso ilíaco. Já na epífise distal, chegando na epífise distal, nós temos uma fossa aqui, ó, que ela tem um formato meio que triangular, logo atrás da região posterior ali do joelho, né, na parte posterior do joelho, nós temos uma face que nós chamamos de face poplítea. Então, não é à toa que na hora que vocês forem estudar artérias e veias, a artéria e a veia que estão passando aqui por essa região, nós vamos chamar de artérias e veias poplíteas, ok? Além disso, a gente pode visualizar dois côndilos, né, chamado côndilo medial e o côndilo lateral. E entre os côndilos, nós temos uma fossa que, por estar entre os côndilos, nós vamos chamar de fossa intercondilar. Além disso, na região posterior do joelho, a gente pode encontrar uma condição que é um osso sesamoide. Então, lembrados do que é um osso sesamoide? Aquele osso que cresce na substância de certos tendões. Esse daqui não é muito comum. Então, esse osso aqui sesamoide, ele se localiza na seção de um dos músculos que vai formar o tríceps sural, que a gente vai falar na aula de músculo já já. E aí, esse sesamoide aqui, às vezes, pode causar incômodo na região posterior do joelho. E aí, esse sesamoide nós chamamos de fabela, que é a fabela do gastrocnêmio. Pouca gente fala nele nas aulas. Ainda assim, lá na região distal do fêmur, nós encontramos uma face, que vai ser uma face para encaixar a patela, e nós encontramos duas projeções laterais, uma medial e a outra lateral. Vocês estão lembrados daquelas projeções que nós falamos aqui no cotovelo, aquelas duas pontinhas aqui no cotovelo, na região do húmero, que nós chamamos de epicôndilos, porque são estruturas que estão acima do côndilo? Pois bem, então aqui também nós vamos chamar de epicôndilo medial e de epicôndilo lateral. Nesse epicôndilo medial, nós encontramos ainda uma pequena projeção causada pela tração do músculo adutor magno, que vai ser um pequeno tubérculo chamado de tubérculo do adutor, tá? Então, isso aqui para a galera da fisioterapia é importante também, e para a galera da medicina, porque esse músculo adutor magno, ele forma um hiato, né? Então, ele se abre para a passagem da artéria e para a passagem da veia femoral, tá? E a face patelar, que a gente já comentou, que é por onde a patela vai deslizar. Então, a patela, que é o próximo osso que a gente vai comentar, ela tem um formato de um triângulo invertido, aonde a sua base fica para cima e o seu ápice vai ficar voltado para baixo. Automaticamente, ela vai ter uma face anterior e vai ter uma face posterior. Sendo que essa face posterior da patela, nós ainda temos uma face articular, que vai ser a face que vai deslizar pela face patelar do osso do fêmur. E como ela é recoberta por cartilagem, ela tem esse aspecto mais liso, né, quando a gente pega lá nos ossos do nosso laboratório. Então, a patela ela tem que correr perfeitamente nessa tróclea femoral, nessa face patelar. Quando acontece um certo desalinhamento, nós vamos ter áreas de pressão que não deveriam acontecer. E essas áreas de pressão, automaticamente, vão começar a gerar problemas nas cartilagens, seja na cartilagem patelar, seja na cartilagem femoral. E aí ela começa com um pequeno amolecimento, com pequenas erosões, e a partir daí essas erosões podem aumentar até pegar toda a face patelar. E aí essa condição é uma artrose fêmuro-patelar.
que é o que nós chamamos de condromalácia patelar, e muito se associou às síndromes patelofemorais. Hoje em dia já há uma discussão muito grande se realmente esse desgaste na patela é o principal fator causal de dor na região anterior do joelho, tá? Então isso é uma discussão mais profunda que precisamos ter e está assim, no início ainda, então tem autores que concordam, tem autores que discordam, então a gente vai ficar em cima do muro e talvez numa discussão mais aprofundada a gente possa falar somente delas, mas muita gente hoje já deixa uma interrogação para saber se realmente a condromalácia patelar ela é o fator causal das dores anteriores do joelho, tá? Quando a gente sai do fêmur e da patela, nós entramos na tíbia. Então, a tíbia ela vai ter dois côndilos justamente para apoiar os côndilos femorais. Então, ela vai ter um côndilo lateral e um côndilo medial. Entre os côndilos vão ter duas eminências, chamadas de eminências intercondilares. Alguns autores vão chamar de tubérculos intercondilares, tá? Mas o nome mais novo nós chamamos de eminência intercondilar. Essas eminências são importantes porque é aqui que serão os locais de fixação dos meniscos. Então, se você não sabe o que é um menisco, passa na aula de articulação, dá uma olhada lá, que a gente falou rapidamente dos meniscos lá também, tá? Quando a gente falou dos componentes das articulações sinoviais. E vai ser aqui que esses meniscos irão se fixar. Tem uma tuberosidade na sua região anterior, que antigamente era chamada de tuberosidade anterior da tíbia, né? Então, os profissionais que se formaram já há um certo tempo ainda acabam chamando essa região de TAT. Eles abreviam porque antigamente era chamada de tuberosidade anterior da tíbia. Hoje a gente só chama de tuberosidade da tíbia. E vai ter um tubérculo lá próximo ao seu côndilo lateral, chamado tubérculo de Gerdy. Esse aqui também poucos professores falam, que vai ser o local de inserção do trato iliotibial. Então vejam isso, que hoje em dia tem se falado muito sobre a questão da liberação miofascial, sobre a liberação do trato iliotibial, e é aqui nesse tubérculo de Gerdy aonde esse trato iliotibial vai se inserir. Então esse trato vem lá da região do quadril, desce pela região lateral do fêmur e se insere no tubérculo de Gerdy lá na tíbia. Algumas condições podem gerar dor na região anterior do joelho, principalmente nas crianças aqui, né? As crianças em fase de crescimento. Então, a gente tem uma osteocondrose ou uma osteocondrite, como alguns autores chamam também, chamada de osteocondrose de Osgood-Schlatter. Algumas pessoas vão chamar somente de síndrome de Osgood-Schlatter ou simplesmente a dor do crescimento. Então, durante o estirão de crescimento, pode-se ter uma avulsão devido a um crescimento exagerado ou uma atividade e exercício exagerado nessa região da tuberosidade anterior da tíbia, né? E aí essa avulsão, essa lesão na tuberosidade da tíbia acaba gerando dores no paciente, que podem começar com dores noturnas e ir evoluindo para as dores durante as atividades físicas ou até mesmo antes da atividade física. Então, essa é uma condição que acontece somente nas crianças, né, nos adolescentes, enquanto as fises de crescimento ainda estão abertas. A partir do momento que a gente fecha essas fises, o indivíduo para de relatar dor ou incômodo aqui nessa região, tá? Isso aqui, então, para quem vai trabalhar com um atleta das categorias infantil, juvenil, a gente tem que ficar atento a esse tipo de lesão e esse tipo de dor na região anterior do joelho. A gente vai ver uma mais na frente, que tem uma lá na região do calcâneo também, que acontece também com uma certa frequência. Então, lá na região distal da tíbia, nós temos ainda um maléolo. Você se lembra que quando a gente falou lá no rádio e na UNA, que a gente falou de processo estiloide? Então, aqui na tíbia e na fíbula, que é o outro osso da perna, nós também temos essa projeção, só que ela é um pouco maior do que o processo estiloide, e aí a gente não chama de processo estiloide, a gente vai chamar de maléolo. Então, a gente tem um maléolo medial, que nós encontramos na tíbia, e vocês vão ver que na fíbula vai ter um maléolo lateral. Alguns autores aqui também vão relatar esse nome como maléolo tibial. Então, vocês vão encontrar como maléolo tibial ou maléolo medial também. É a mesma estrutura. E aí, na fíbula, nós vamos ter uma cabeça, né, que é a cabeça da fíbula, que está voltada para a parte proximal. Eu acho que não coloquei aqui nesse slide, mas automaticamente vocês já sabem qual é o nome dessa parte da fíbula, né? Que depois da cabeça se afunila, vai ser o colo da fíbula.
Nós vamos ter o maléolo lateral, que a gente falou aqui há pouco, né, que pode se chamar de maléolo fibular também, e vai ter um corpo, tá? Nessa imagem, né, nesse vídeo que ficou clássico, dá para a gente ver aqui, o que chega a dar um arrepio, né? Essa lesão clássica aqui do nosso Anderson Silva, que infelizmente, né, nesse momento ele acabou fraturando a tíbia e a fíbula, né? Então ele fez uma fratura de tíbia e fíbula clássica em atletas que fazem principalmente o Muay Thai, né? Então, como ele estava utilizando a técnica aqui do Muay Thai, infelizmente ele acabou fraturando a perna nessa luta aqui. E eu me lembro bem que eu estava assistindo ao vivo essa luta aqui, né? Mas enfim, ele se recuperou e é um atleta de alto rendimento, um atleta de alta excelência no MMA brasileiro. No pé, a gente pode dividir essa região em 3 grupos. Então, nós temos os ossos do taço, metatarso e as falanges. É quase que a mesma coisa, galera, que lá na mão. Só que lá na mão a gente dividiu em ossos do carpo, metacarpo e falanges. Lá nos ossos do carpo na mão, nós vimos que são 2 fileiras de 4 ossos, ou seja, nós temos 8 ossos do carpo, enquanto aqui no pé nós vamos ter 7 ossos do taço. Tá? Então, no pé são 7 ossos no taço e na mão são 8 ossos do carpo. O primeiro osso do taço que a gente vai falar é esse daqui, ó, que se chama talos. Antigamente era chamado de astrálago. Esse osso é o que vai formar a articulação do tornozelo, é onde a tíbia e a fíbula vão se articular. E é por isso que essa articulação também é chamada de talo crural. Lá depois do talos, inferior ao talos, nós encontramos o osso chamado de calcâneo. E aí daí vem aquela expressão naquela região posterior do nosso pé que a gente chama de calcanhar. Se articulando com o talos, nós temos um osso que tem o formato de um navio, que parece aqui o casco de um navio invertido. Esse aqui até parece, na verdade, onde nós temos o osso chamado de navicular. E se articulando com o calcâneo, nós temos um osso que parece um cubo, que nós chamamos de cuboide. E se articulando com o cuboide e com o navicular, nós temos os 3 ossos que formam tipo uma cunha, que são chamados de cuneiformes. Então, a gente tem o cuneiforme medial, o cuneiforme lateral, e tudo aquilo que está entre medial e lateral, nós vamos chamar de intermédio. Então, nós vamos ter aqui o cuneiforme intermédio. E esses são os 7 ossos do taço. Depois dos ossos do taço, nós temos os 5 ossos chamados de metatarsos. E como lá na mão a gente começa a contar pelo dedão, aqui também a gente vai começar a contar pelo dedão. Só que lá na mão, o dedão a gente chama de polegar. Aqui no pé, o dedão do pé, a gente vai chamar de hálux. Então, a gente começa a contar pelo primeiro aqui, porque a gente toma como referência o dedão do pé, a gente toma como referência o hálux. Então, a gente tem o primeiro metatarso, o segundo metatarso, o terceiro metatarso, o quarto metatarso e o quinto metatarso. E no metatarso a gente vai encontrar uma base, um corpo e uma cabeça que é distal. Depois dos metatarsos, nós vamos encontrar as falanges. E aí, como a gente já sabe, a gente tem uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Isso daqui é igual lá na mão. Então, lá na mão, a gente lembra também que o polegar não tem uma falange média, o polegar só tem 2 falanges. O hálux também só vai possuir 2 falanges. Então, a gente tem uma falange proximal e uma falange distal. Lá na prova prática de anatomia, às vezes os professores colocam um alfinete aqui, né, justamente para ver se o aluno está esperto e ver se ele pensa que o hálux tem 3 ou se o hálux tem 2 falanges. Então, aqui é o metatarso, o primeiro metatarso. Essa é a falange proximal do hálux e essa vai ser a falange distal do hálux, tá? Esses metatarsos aqui, por exemplo, ficaram muito famosos lá na Copa do Mundo, né? Porque teve aquela fratura no jogador Neymar. São fraturas que podem acontecer nas entosses de tornozelo. Então, quando o paciente tem uma entosse por inversão, a gente automaticamente tem que avaliar essa questão da base do quinto metatarso, porque pela atração excessiva do músculo fibular curto que se insere aqui, ele pode avulsionar essa base. Então, as fraturas de
base do quinto metatarso, elas são comuns nas entosses por inversão. E, às vezes, o tratamento ele precisa ser cirúrgico, com a colocação de um pino. Então, a gente percebeu que tanto o quinto metacarpo quanto o quinto metatarso, eles podem sofrer fraturas específicas, não é? O quinto metacarpo, a gente falou lá da fratura do boxeador, e o quinto metatarso, ela pode ser fraturado nas entosses por inversão. Então, é por isso que muitas vezes é solicitado raio-x quando o paciente chega com uma clínica de entosse por inversão. Além disso, alguns pacientes chegam para a gente com uma condição que nós chamamos de esporão calcâneo, que é uma espícula óssea que se desenvolve no osso do calcâneo. Nesse caso aqui, nós temos duas, uma menor aqui na região posterior, vou tirar aqui o laser point para vocês verem melhor, e uma um pouco maior aqui na região anterior. Essas espículas ósseas, elas são ocasionadas pela tração excessiva dessa musculatura que aqui está inserida. E aí ela começa a gerar um processo inflamatório nessa região, que começa a gerar um processo de ossificação e forma uma verdadeira espícula, parecendo um esporão que existe lá no galo, né? E aí daí vem o nome esporão calcâneo, tá? Então ele tem uma espícula aqui e a outra aqui. Dependendo do paciente, pode ser feita uma indicação cirúrgica, mas geralmente o tratamento é um tratamento conservador, tá? E tem uma segunda osteocondrose, que eu falei lá quando a gente falou da osteocondrose de Osgood-Schlatter. Tem essa osteocondrose chamada de osteocondrose ou osteocondrite de Haglund-Sever, ou simplesmente de osteocondrose de Sever, tá? Que é um descolamento também da placa epifisária aqui no calcâneo. Então, o calcâneo, apesar de ser um osso curto, ele é um osso que tem uma característica específica, ele vai ter também algumas fises, né, diferente da formação dos outros ossos curtos. E aí, pela tração excessiva, ele pode gerar esse descolamento dessa placa epifisária, que também só vai acontecer durante o processo de maturação do sistema esquelético. A partir do momento que o indivíduo maturou seu sistema esquelético, ele para com isso daqui e acaba se ossificando e formando um osso só. A questão é, tanto aqui no calcâneo quanto lá na tuberosidade da tíbia, se for muito severa essa tração, ela pode deixar pequenas deformações no osso e isso pode gerar algum incômodo dependendo da prática esportiva ou da prática laboral futura desse indivíduo, tá? E aqui, ao invés de dar dor no joelho, vai dar, obviamente, dores na região do calcâneo, na região do pé. Então, a criança começa a reclamar muito da dor nessa região ou começa a andar muito no antepé, na ponta do pé. E assim como acontece lá no polegar, no pé, nós também temos os dois sesamoides aqui na região do pé. Aqui estão lá próximo à cabeça do quinto metatarso, né, próximo da falange proximal do hálux. Às vezes eles inflamam, dando uma condição chamada de sesamoidite. E aqui estão os nossos livros de escolha. Deixem pelo menos um ou dois na cabeceira de vocês para uma consulta diária a esses livros, tá? E, novamente, é confortável ficar em cima do muro, mas sem se posicionar, você nunca vai sentir a leveza que é estar com os pés no chão. Coloquem os pés de vocês no chão, questionem sempre, não aceitem tudo de forma como 100% verdadeira, sejam críticos, mas com embasamento científico. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima.